Olá, boa noite. Governadores vão ao Rio de Janeiro prestar apoio a Cláudio Castro. Governo federal envia nesta sexta-feira ao Congresso o PL antifacção. Estados Unidos e China chegam a acordo para amenizar guerra comercial. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. O Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro montou um esquema especial para a liberação dos 117 corpos dos suspeitos mortos na mega operação contra o Comando Vermelho. Leonardo Aque traz as atualizações para a gente ao vivo. Oi, Léo, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Até o momento, cerca de 100 corpos já passaram por perícia, alguns já foram liberados para as famílias. O trabalho dos peritos da Polícia Civil é acompanhado pelo Ministério Público Estadual, que faz uma análise independente. A Defensoria Pública do Estado entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para acompanhar o trabalho da perícia. Os corpos de outras ocorrências não relacionadas com a mega operação estão sendo encaminhados ao IML de Niterói, na região metropolitana do Rio. Mais cedo, cerca de 30 pessoas bloquearam a avenida em frente ao IML. Um congestionamento se formou na região, que dá acesso às zonas sul, norte e centro do Rio. O protesto durou 30 minutos e só terminou quando a polícia usou spray de pimenta para dispersar os manifestantes. O governador Cláudio Castro informou que está prestes a fazer transferência dos 10 presos de alta periculosidade para presídios federais, como parte da iniciativa de cooperação entre os governos federal e estadual. Agora, segundo o governo, eles são apontados como responsáveis por comandar de dentro das cadeias a retaliação de criminosos à mega operação da polícia. Cris. Obrigada, Léo. Os corpos dos mortos na operação policial batizada de contenção contra o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, começaram a ser liberados para enterros. A Polícia Civil negou que tenha havido vazamento de informações antes do início da operação. Pelo segundo dia seguido, o Instituto Médico Legal no centro do Rio ficou fechado exclusivamente para a identificação dos mortos na operação. O trabalho de peritos da Polícia Civil é acompanhado pelo Ministério Público Estadual, que faz uma análise independente. Mais de 20 peritos atuam na força-tarefa que faz a perícia dos mortos. Os primeiros corpos já foram liberados para os enterros. A maior dificuldade é a identificação de quem veio de outros estados e morreu na operação no Rio. O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou hoje que vai enviar 20 peritos da Polícia Federal, além de 10 a 20 peritos da Força Nacional, para ajudar o estado do Rio. Novos vídeos da operação de terça-feira mostram os narcoterroristas fardados, caminhando em direção à mata. Eles estão armados com fuzis. Alguns usam roupas camufladas e até colete à prova de balas. As imagens foram registradas momentos antes do confronto, que terminou com a morte de 117 suspeitos e 4 policiais. As investigações também identificaram um local no alto do Complexo da Penha, usado por criminosos como área de treinamento. A denúncia do Ministério Público, que deu origem à mega operação, mostra que o Comando Vermelho usava aplicativos para gerenciar a entrada e o pagamento de drogas na zona norte do Rio. Eles também divulgavam escalas de plantões para monitorar a chegada da polícia. Quem não cumpria ficava sem pagamento. O secretário de Polícia Civil do Rio negou hoje que houve vazamento de informações antes da operação começar. Em nenhum momento aqui a gente falou que houve vazamento. O que a gente falou é que com a movimentação
de 2.500 homens, dezenas de veículos blindados e centenas de viaturas, obviamente há um estado de alerta, não só no Complexo do Alemão e da Penha, como em todos os outros grandes complexos de favelas, com uma expectativa de que haverá uma operação policial. Depois desta ação policial no Rio de Janeiro, o Paraguai reforçou a segurança na fronteira com o Brasil. Segundo o ministro do Interior do país, há risco de fuga de integrantes do Comando Vermelho para o Paraguai. As autoridades investigam se algum integrante da facção com mandado de prisão está em território paraguaio. Na última quarta-feira, a Argentina também colocou as fronteiras com o Brasil em alerta. A ministra de Segurança do país, Patrícia Bullrich, ainda classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações criminosas. Uma chuva de pétalas fez parte das homenagens aos policiais militares mortos na mega operação nos complexos do Alemão e da Penha. Os 2 sargentos foram enterrados nesta quinta-feira. O toque da corneta indicou o luto na sede do Batalhão de Operações Especiais em Laranjeiras, na zona sul do Rio. No velório, bandeiras hasteadas a meio mastro e muitas coroas de flores em memória aos 2 sargentos do BOPE mortos na terça-feira. O corpo de Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, foi transportado até o município de Mendes, no interior do estado, onde foi enterrado. Ele deixa a esposa e uma filha. Infelizmente, coitado dele, levou esse tiro, né, e foi embora, né? O outro sepultamento ocorreu na zona oeste do Rio. Colegas prestaram homenagens ao sargento Éber Carvalho da Fonseca, de 39 anos. O militar tinha uma filha e 2 enteados. Amava a profissão dele absurdamente. Morreu fazendo o que ele mais amava de fato. A mega operação para conter o avanço do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha teve o maior número de policiais mortos no Rio de Janeiro desde 2007. 4 morreram no confronto. Os dados são da Universidade Federal Fluminense. Os corpos dos 2 policiais civis mortos na operação foram enterrados ontem, sob forte comoção de amigos e parentes. 17 agentes foram baleados, entre eles o delegado Bernardo Leal, que precisou ter uma das pernas amputada. Os agentes mortos foram homenageados na praia de Copacabana. 4 cruzes foram vestidas com as camisas das polícias civil e militar. Uma frase que o sargento Éber bradava antes de qualquer missão. Ele falava para os companheiros para fortalecer: ninguém vai parar a gente. E hoje eu falo para o Brasil: ninguém vai parar a gente. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reuniu com governadores de outros estados no Palácio da Guanabara para discutir estratégias de combate ao crime organizado. Rogério Guimarães tem as informações. Boa noite, Rogério. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Participaram do encontro os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, de Goiás, Ronaldo Caiado, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, e Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou por videoconferência. E chefes de órgãos de segurança pública do Rio também fizeram parte da reunião. Na saída do encontro, os governadores conversaram com a imprensa e anunciaram a criação de um consórcio da paz entre os estados, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Para que nós possamos dividir as experiências, soluções e ações do combate ao crime organizado e da libertação do nosso povo. E na próxima segunda-feira, Cris, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deve vir ao Rio de Janeiro para uma série de audiências com autoridades locais. A previsão é que o ministro e o governador Cláudio Castro se encontrem no Centro Integrado do Comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Cris. Obrigada, Rogério. Como o Rogério informou, o governador de São Paulo participou da reunião com os outros governadores de maneira remota. À noite, Tarcísio de Freitas elogiou a operação do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Vamos conversar com a Rani Oliveira. Rani, boa noite. O que o governador declarou?
Boa noite, Cris, e também a todos que nos acompanham. No início da noite, Tarcísio de Freitas participou de uma premiação e, na saída, conversou com a imprensa sobre a reunião que aconteceu durante a tarde. O governador de São Paulo disse que as operações contra o crime organizado ocorridas nos 2 estados têm abordagens diferentes, que em São Paulo a preocupação é asfixiar financeiramente as atividades criminosas, enquanto em ações como a ocorrida na terça no Rio, a questão é retomada do território dominado pelas facções. Tarcísio afirmou que o combate ao crime organizado é um trabalho duro, que envolve persistência e cooperação. Tarcísio ainda manifestou apoio ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Vamos ouvir o que ele disse. Foi uma oportunidade de manifestar apoio ao governador Cláudio Castro, dizer que nós entendemos o que foi feito e, obviamente, estamos apoiando, oferecer nosso suporte naquilo que for necessário, inclusive com efetivo, equipamento, se for o caso. Foi proposta a criação de um consórcio para tratar da questão da segurança pública, falamos da necessidade de rever legislação. Ora, agora está se discutindo, né, se as facções, organizações criminosas devem ser equiparadas a grupos terroristas. Ora, se uma barricada não é terrorismo, eu não sei o que é. Se determinar o fechamento de um comércio não é terrorismo, dizer a partir daqui o gás que você compra tem que ser o que eu forneço, se incendiar ônibus, impedir que comércios abram, isso é aterrorizar o Estado, aterrorizar o cidadão, isso de fato é terrorismo, isso tem que ser tipificado, a gente tem que aumentar o custo do crime, a gente tem que pensar em vigilância das fronteiras, porque o armamento não chega no Rio de Janeiro, não chega em São Paulo, por outro lugar que não seja as fronteiras. Eles não produzem isso, não produzem a droga, então existe uma questão que é complexa, que envolve vigilância das fronteiras, enfim. A gente tem uma grande oportunidade de promover uma virada no jogo no que diz respeito à segurança pública. Isso envolve cooperação de todos, união. Nós citamos, por exemplo, o que nós fizemos aqui na Cracolândia. E o que nós fizemos aqui na Cracolândia teve o apoio do Ministério Público, teve o apoio do Judiciário, né, teve uma grande aliança de políticas públicas, e é assim que a gente vai vencer a criminalidade. O governo federal envia nesta sexta-feira ao Congresso o PL Antifacção, como ficou conhecida a proposta apresentada na semana passada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O texto é visto como resposta mais simples e efetiva ao crime organizado do que a ampla mudança na Constituição prevista na PEC da Segurança Pública, além de enfrentar menos resistência da oposição. Essa proposta tipifica o crime de organização criminosa qualificada e o equipara a crime hediondo. O presidente Lula sancionou a lei aprovada pelo Congresso para combater o crime organizado. A lei agrava penas e protege melhor a autoridade policial. Determina também que condenados por este tipo de crime já comecem cumprindo pena em presídio federal. A lei tipifica 2 crimes: a obstrução de ações contra o crime organizado e a conspiração para evitar ações contra essas quadrilhas. O projeto do senador Sérgio Moro, do União do Paraná, foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado sem vetos pelo presidente Lula. A proposta prevê penas de 4 a 12 anos de prisão por grave ameaça ou violência contra agente público, advogado ou testemunha de processos contra organização criminosa. Condenados pela nova lei começam a cumprir penas em presídios federais de segurança máxima. E quem contratar membros de quadrilha para cometer crimes vai ser punido com a mesma pena prevista para os criminosos: 1 a 3 anos de reclusão, mais a pena prevista para o delito. A nova legislação tenta proteger agentes da lei, como o delegado Rui Ferraz Fontes, morto em setembro no litoral paulista. E os criminosos, como os do Comando Vermelho, que enfrentam a polícia no Rio de Janeiro, também podem ser punidos de acordo com a nova lei. Ao sancionar o texto, o presidente Lula publicou nas redes sociais que o governo do Brasil não tolera as organizações criminosas e atua para combatê-las com cada vez mais vigor. Lula também chamou o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tratar da PEC da Segurança Pública. O Planalto intensificou a campanha pelo avanço da proposta, que amplia o papel do governo federal na formulação de políticas de segurança e que integra as forças policiais. A PEC enfrenta resistências entre
parlamentares de oposição. Hugo Mota definiu hoje que a proposta seja apresentada pelo relator, deputado Mendonça Filho, até 4 de dezembro. O presidente Lula se encontrou com executivos de montadoras para falar sobre biocombustíveis e transição energética. A reunião tratou da agenda de descarbonização e transição energética brasileira. O presidente recebeu dos executivos uma amostra de combustível nacional que reduz em até 99% as emissões de gases do efeito estufa. Lula destacou o potencial energético do Brasil. Com a inteligência humana do Brasil, com engenheiros brasileiros, com engenheiras brasileiras, a gente consegue mostrar ao mundo de que a transição energética que o mundo sonha, sabe, não é tão difícil. A nossa empresa chamada Petrobras, ela é tão importante para o Brasil que ela é mais do que uma empresa de petróleo. Ela vai se transformar com o tempo numa empresa de energia. E aí o sucesso será total e absoluto. O Congresso Nacional aprovou novas regras de regulamentação do setor elétrico. Esse texto foi avaliado por senadores e deputados no mesmo dia e já pode ser sancionado pelo presidente Lula. Então vamos conversar com a Jaqueline Frison, que explica para a gente a importância desse fato e como é que vai funcionar o novo modelo. Oi, Jaque, boa noite. Oi, Cris. Muito boa noite para você, para todos que estão conosco. Os deputados e os senadores aprovaram nesta quinta-feira, pela nova regulamentação, todos os consumidores residenciais e comerciais agora vão ter direito de escolher de quem eles vão querer comprar a energia elétrica, o chamado Mercado Livre de Energia. Haverá um prazo de implementação para o novo sistema, 2 anos para a indústria e comércio e aí são 3 anos para os consumidores residenciais. Também houve mudança na conta de desenvolvimento energético que financia programas como a tarifa social e luz para todos. A partir do ano de 2027 vai ter um teto de gastos para os investimentos na chamada CDE, o cálculo que será feito com base no orçamento real de 2025. A distribuição dos royalties de petróleo também sofreu modificações. A nova norma prevê o seguinte: o valor vai ser definido com base em cotações internacionais. Hoje, só para a gente ter ideia, o preço de referência é calculado por uma resolução da Agência Nacional de Petróleo. Com o novo cálculo, essa arrecadação do governo sobre a produção de petróleo no país pode aumentar. É importante a gente destacar que, Cris, que este foi uma das partes polêmicas aí do texto. Mesmo assim, o texto conseguiu ser aprovado pelas 2 casas e agora ele já pode ser sancionado pelo presidente Lula. Eu volto com você. Obrigada, Jaque. O Congresso aprovou um projeto que garante isenção permanente do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A proposta altera a lei de diretrizes orçamentárias e acaba com prazo de 5 anos, que limitava a validade de leis que criam, renovam ou ampliam benefícios tributários. O PLN 1 de 2025 vai à sanção presidencial. Na prática, significa que, se a isenção do imposto de renda for aprovada pelo Congresso, quem ganha até R$ 5.000 por mês terá o benefício garantido de forma permanente, sem a necessidade de uma nova lei a cada 5 anos. A isenção já passou pela Câmara e agora está no Senado. Para que comece a valer no ano que vem, o texto precisa ser aprovado ainda este ano. A expectativa é que isso aconteça já no início de novembro. O texto votado hoje também permite que o governo cumpra a meta fiscal de 2025, mesmo com um déficit de quase 31 bilhões de reais. O Partido Novo tentou retirar esse trecho da proposta, mas o destaque foi rejeitado nas 2 casas do Congresso. As contas públicas estão no vermelho. Em setembro, o governo federal registrou um rombo de mais de 14 bilhões de reais. O crescimento em relação a setembro do ano passado foi de 160%. Essa conta inclui o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência Social. No ano, o acumulado negativo já passa dos 100 bilhões de reais. A meta do governo é déficit zero, com tolerância de 31 bilhões de reais. O ministro dos Transportes, Renan Filho, participou nesta quinta-feira da reunião de líderes da Câmara dos Deputados para explicar as mudanças propostas pelo governo para a carteira de habilitação.
O ministro disse que a intenção do governo é tentar baratear o processo para tirar a carteira de motorista. Segundo Renan Filho, o Código de Trânsito não exige o curso em autoescola. A exigência é do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Entre as alterações propostas estão a desobrigação de aulas teóricas e práticas de trânsito. Já as provas continuam obrigatórias. E o processo é burocrático, caro e muito lento. As pessoas gastam até R$5 mil no Brasil para tirar uma carteira A e B. Levam, em média, 9 meses para cumprir esse rito. Muita gente desiste. Tem 20 milhões de brasileiros dirigindo nas ruas sem carteira pelo processo impeditivo que o país criou. Esse é o ambiente que a gente quer trazer para a CNH, aproximando do que o mundo faz, dando liberdade para o cidadão aprender e liberdade para quem deseja ensinar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o tenente-coronel Mauro Cid comece a cumprir pena sem tornozeleira eletrônica. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto. Ele recebeu a menor pena entre os integrantes do núcleo principal da tentativa de golpe de Estado porque fez delação premiada. Chegou o último dia para quem quiser aderir ao saque aniversário do FGTS pelas regras antigas. A partir do dia 1º, começam a valer as normas que limitam os saques nesta modalidade. O trabalhador que escolhe o saque aniversário recebe todo ano e no mês de nascimento parte do saldo do fundo de garantia. Hoje, dos 42 milhões de trabalhadores que têm conta no FGTS, mais da metade usa o saque aniversário. A modalidade também permite a antecipação do saque aniversário. Na prática, é um empréstimo com juros e o dinheiro do fundo fica bloqueado. Desde que foi criado, quase 139 milhões de empréstimos já foram feitos, o que movimentou 76 bilhões de reais. Hoje eu não faria mais. Quer dizer, é um imprevisto, mas quando você para pensar, realmente não foi tão vantajoso, não. A partir do dia 1º de novembro, a antecipação ficará limitada a R$ 500 por parcela, que só poderá ser feita uma vez por ano. Nos primeiros 12 meses das novas regras, o trabalhador poderá antecipar até 5 parcelas de saque. Depois, o limite cai para 3 parcelas. Os bancos terão um prazo mínimo de 90 dias após a opção pelo saque aniversário para liberar o crédito. Isso leva a um processo de endividamento crescente, muitas vezes disfarçado, e que o trabalhador fica pedalando, ou seja, ele fica cada vez mais empurrando para frente e fazendo novos empréstimos, comprometendo o saldo do fundo de garantia. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de perigo para chuvas intensas em parte dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em Belo Horizonte, a Defesa Civil pede atenção à população. Então vamos até lá conversar com o Vinícius Rangel, que traz as informações para a gente. Vinícius, vem chuva forte por aí? Pois é, Cris, boa noite, viu? Segundo o alerta emitido pela Defesa Civil do Estado, o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros e os ventos a 50 quilômetros por hora. Nesta quinta-feira, a chuva já causou transtornos em diversos pontos aqui da capital mineira. O temporal atingiu casas, alagou ruas e avenidas e complicou o trânsito. Por isso, o órgão pede atenção principalmente aos moradores das áreas de encostas e emitiu alerta de chuva intensa e de risco geológico forte até segunda-feira, aqui em Belo Horizonte e na região metropolitana. Cris. Obrigada, Vinícius. E às vésperas do início da COP30 em Belém, o Brasil tem notícia boa para mostrar. Registrou a menor taxa de desmatamento da Amazônia em 11 anos. De acordo com dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, este é o 4º ano consecutivo de queda. O estudo mostra que entre agosto de 2024 e julho deste ano, a área desmatada na Amazônia atingiu quase 5.800 quilômetros quadrados, redução de 11% em relação ao período anterior. O relatório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais também traz um alerta preocupante: o risco do aumento das áreas de degradação ambiental.
Situação provocada por cortes seletivos de árvores, secas intensas e queimadas. Esse índice aumentou de 27% para 38%. São exemplos de degradação ambiental, a derrubada da mata para o uso de pastagens ou para a construção de rodovias. No Cerrado, a queda do desmatamento também foi de cerca de 11%. A área atingida chegou a 7.235 quilômetros quadrados. Nós precisamos enfrentar a mudança do clima em duas direções, saindo da dependência do uso de combustível fóssil e zerando o desmatamento. No noticiário internacional, depois de passar pelo Caribe e deixar mais de 40 mortos, o furacão Melissa segue agora para as Bermudas. O fenômeno, considerado o mais forte a passar pelo Atlântico em quase um século, atingiu Jamaica, Cuba e Haiti, com ventos intensos e chuvas torrenciais. Casas foram destruídas, estradas ficaram submersas e houve deslizamentos de terra. O furacão vem perdendo força nos últimos dias e agora foi rebaixado para a categoria 1, mas ainda representa risco de novas inundações. Em meio à tensão militar no Caribe, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou os Estados Unidos por um falso ataque militar. Nicolás Maduro acusou a CIA, agência de inteligência americana, de planejar um ataque em Trinidad e Tobago contra os próprios navios americanos. O objetivo da CIA, segundo Maduro, seria responsabilizar a Venezuela pelo falso ataque. O governo de Caracas afirma que 4 pessoas envolvidas no plano foram detidas e que o grupo criminoso era financiado pela agência americana, mas nenhuma evidência foi apresentada. A Casa Branca não respondeu à acusação. Hoje, um navio de guerra dos Estados Unidos deixou o porto de Trinidad e Tobago, a pouco mais de 10 quilômetros do litoral da Venezuela. Os dois países fizeram exercícios militares. Ontem, o governo americano divulgou mais um ataque a uma embarcação no Oceano Pacífico. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que 4 narcoterroristas estavam a bordo e foram mortos. Washington acusa o presidente venezuelano Nicolás Maduro de liderar um cartel de drogas. 15 embarcações foram destruídas e 61 pessoas morreram. A polícia francesa prendeu mais 5 suspeitos de participação no roubo ao Museu do Louvre. Ao todo, já são 7 detidos, mas até agora as peças não foram recuperadas. Os 5 suspeitos foram presos em operações realizadas nos subúrbios de Paris. Entre eles está um dos 4 assaltantes que invadiram o Louvre e roubaram as peças. Segundo a polícia, os outros detidos podem ajudar na identificação de mais criminosos. As autoridades não descartam a participação de um mentor do crime que pode ter encomendado as joias. Segundo a investigação, as pedras preciosas poderiam ser usadas como moeda de troca pelo crime organizado. A promotora de Paris fez um apelo público para que os responsáveis devolvam as joias avaliadas em cerca de 590 milhões de reais. No fim de semana, outros 2 homens já tinham sido presos e confessaram participação no crime. A dupla vai responder por roubo organizado e associação criminosa, que podem resultar em até 15 anos de prisão. O grupo terrorista Hamas devolveu a Israel os corpos de mais 2 reféns. A Cruz Vermelha foi a responsável por retirar os restos mortais da faixa de Gaza. 2 corpos foram transferidos hoje às autoridades israelenses e chegaram aqui no Instituto Forense de Tel Aviv para os trabalhos de identificação. A pressão sobre o grupo terrorista Hamas aumentou nesta semana depois da entrega dos restos mortais de um refém que já tinha sido sepultado havia 2 anos. Segundo os terroristas, os corpos entregues hoje são de Amiran Cooper, de 86 anos, e Saar Baruch, de 25. 11 reféns continuam na faixa de Gaza. Após retomar o cessar-fogo, o premier Benjamin Netanyahu disse que se o Hamas violar novamente o acordo, sofrerá mais ataques. Ele garantiu que o grupo terrorista irá entregar as armas. Israel vai fazer isso acontecer, disse. Hoje,
Milhares de judeus ortodoxos participaram de uma manifestação contra o recrutamento militar obrigatório no país. A entrada para a cidade de Jerusalém foi bloqueada. A Ucrânia voltou a ser alvo de um ataque em massa lançado pela Rússia. Pelo menos 3 pessoas morreram. As imagens mostram um momento em que um drone russo atinge a área externa de um posto de gasolina na cidade de Sumy, deixando 4 feridos. Mais de 50 mísseis e 650 drones foram disparados contra diferentes regiões do país, com alvos principalmente em instalações de energia. O presidente Volodymyr Zelensky disse que esse foi um dos maiores bombardeios desde o início da guerra. Donald Trump encerrou a viagem à Ásia. Estados Unidos e China chegaram a um acordo para amenizar a guerra comercial. Além disso, o presidente americano anunciou a retomada dos testes nucleares. Com um gesto de vitória e uma promessa de que voltará para um novo encontro, Donald Trump decolou otimista da Ásia horas depois da reunião com o presidente Xi Jinping. Numa escala de 0 a 10, eu diria que a reunião foi um 12, disse. Trump afirmou que o presidente chinês prometeu uma ação firme contra a exportação ilegal de substâncias usadas na produção de fentanil, um opioide altamente viciante. A China também se comprometeu a voltar a comprar a soja americana. Em contrapartida, as tarifas sobre produtos chineses serão reduzidas de 57% para 47%. Pequim também não vai impor restrições à exportação de terras raras e minerais críticos, usados na fabricação de produtos eletrônicos, baterias de veículos elétricos e equipamentos militares. O acordo foi visto como um alívio nas relações comerciais entre os dois países. Pouco antes do encontro, Donald Trump anunciou que os americanos vão retomar os testes com armas nucleares que deixaram de ser feitos há 3 décadas. O presidente disse que outras nações também fazem o mesmo, mas reforçou que prefere a desnuclearização. O correspondente do Jornal da Record em Washington, Matias Brotero, que você acabou de ver, conversou com o representante comercial dos Estados Unidos. Jameson Greer participou da reunião entre o presidente Lula e Donald Trump no domingo passado, na Malásia. De volta à Casa Branca, ele disse que os dois países querem fechar um acordo. We have passed to the Brazilians a few weeks ago a list of things that we think would be very helpful. I have a variety of things that I've identified in the Section 301 initiation against Brazil. There are a variety of things noted in an executive order imposing an additional 40% tariffs on Brazil related to digital trade, agricultural practices, all kinds of things. So the leaders, President Lula and President Trump, they got along very well. They want to have a deal. We're looking at what the contours of that deal might be. I'm hoping to measure it in terms of weeks or months. My team's ready. We want to make sure that the Brazilians are going to play ball too. O governo de Donald Trump anunciou um corte na entrada de refugiados nos Estados Unidos. O limite foi reduzido de 15 mil para 7.500 pessoas por ano, o menor número já registrado. Segundo a Casa Branca, o programa de refúgio foi suspenso para focar na segurança do país. O rei da Inglaterra, Charles III, começou o processo formal para retirar os títulos e honrarias do próprio irmão. O príncipe Andrew passará a ser chamado de Andrew Windsor e deverá deixar a residência real. Ele renunciou aos títulos da realeza britânica após ter o nome ligado a Jeffrey Epstein, magnata que foi condenado por crimes sexuais nos Estados Unidos e encontrado morto em 2019. Andrew nega qualquer envolvimento em atos ilegais. A Polícia Federal prendeu 2 hackers suspeitos de desviarem 813 milhões de reais de instituições que operam o sistema Pix. Joias, carros de luxo e imóveis avaliados em vários milhões de reais foram apreendidos. A operação teve como alvo os suspeitos de chefiar o esquema. Pessoas que têm conhecimento tecnológico, cibernético, considerado como hackers. Também pessoas especializadas no mercado financeiro, em abrir contas, movimentar contas bancárias por Pix nas instituições de pagamento.
A operação contou com o apoio da Interpol e das polícias da Argentina, de Portugal e da Espanha, para onde parte dos criminosos havia fugido. Um goiano e um catarinense foram presos. Pelas redes sociais, o presidente Lula elogiou a operação. O grupo invadia plataformas de provedores de internet ligados a bancos e tinha ajuda de um funcionário. Mais de 813 milhões de reais teriam sido desviados de contas usadas por instituições financeiras do sistema Pix. O dinheiro era rapidamente convertido em criptomoedas para dificultar o rastreamento. A Justiça determinou o bloqueio de mais de 640 milhões de reais, além do sequestro de 30 imóveis ligados ao grupo. Nós temos que tirar o dinheiro dessa estrutura criminosa. Quando você tira as finanças do crime, você também impede que ele seja reerguido. Uma operação contra a sonegação de impostos em São Paulo apurou um esquema de fraudes fiscais praticadas por um grupo empresarial do setor de ar-condicionado. Essa fazenda de criação de gado fica em Pindorama, interior paulista. Segundo as investigações, esse e outros imóveis pertencem a um grupo empresarial familiar que atua no varejo de ar-condicionado. Só em tributos federais, o grupo deve cerca de 268 milhões de reais. Eles desviaram fraudulentamente, todos os recursos dessas empresas para blindagem patrimonial dos proprietários, das famílias dos proprietários. De acordo com a investigação, o grupo não pagava os impostos, fechava as empresas e reabria com novos nomes para evitar cobrança. Os donos também colocavam bens em nome de laranjas e seguiam operando normalmente, apesar das dívidas milionárias. Essa empresa ela ia acumulando créditos tributários, dívidas tributárias. Eles transferem essa empresa para nomes de laranja, transferem a localização dessa empresa, ou seja, você não tem mais como cobrar aquela empresa. As autoridades pediram à Justiça o bloqueio de 800 milhões de reais em bens, incluindo casas, carros e empresas da família envolvida. Além dos tributos federais, o grupo também tinha uma dívida de 693 milhões em impostos estaduais. Tudo isso poderia ir para benefícios sociais, poderia ir para segurança pública, poderia ir para hospitais, saúde, educação, etc. E este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala Que Eu Discuto. Boa noite, boa sexta-feira para você.